Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes, alegres, por mais uma vez na casa do Senhor, para junto prestarmos um culto a Deus. Não viemos aqui apenas para assistir o culto, mas para junto prestarmos um culto a Deus. Porque há uma diferença bastante grande da pessoa que vem apenas a assistir o culto e daqueles que vêm para prestar um culto de adoração a Deus. Deus recebe o nosso louvor. Como os irmãos já disse, nós estamos ali no Vale do Jequitinhonha, pregando a palavra do Senhor, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Antes de eu começar a falar alguma coisa, eu quero deixar um versículo que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 17, e o versículo 25 também. O versículo 17 diz assim, orai sem cessar. E o versículo 25 diz assim, olha, irmãos, orai por nós. A oração é a principal coisa na vida do cristão. E a obra do Senhor, ela caminha em meio assim de oração. Então, como eu já disse aos irmãos, nós estamos ali no Vale do Jequitinhonha, um lugar bastante sofrido, não é fácil. Os pastores que ali já tiveram são testemunha disso. Não é fácil, mas é um privilégio, é uma alegria no coração da gente, em meio a tantas lutas, mas ver, contemplar a grande obra do Senhor naquele lugar. A obra do Senhor naquele lugar, simples, mas a obra do Senhor é maravilhosa. Eu estou bastante feliz, isso para mim é uma honra, e eu dou graças a Deus por estar aqui junto com os irmãos, né? Um dia eu passei em frente aqui desta igreja, antes de eu ir para Minas, para fazer a obra do Senhor lá, e um dia eu falei assim, um dia eu vou pregar nesta igreja aqui, não é? E a pessoa que tem um sonho, se a pessoa que sonha tem assim que continuar e não desfalecer, pedindo a Deus força e misericórdia, e sempre em oração, e porque Deus concede, basta a pessoa fazer as coisas, a obra de Deus com sinceridade, com temor à palavra do Senhor, e ter sinceridade nas coisas de Deus. Então isso para mim é uma honra de eu estar aqui nesta noite, junto com o pastor Levi, o nosso presidente, o pastor Joel, o pastor Jonas e os demais pastores. Muito obrigado pela recepção e que Deus vos abençoe. Nós estamos ali no Vale do Jequitinhonha. Quando eu cheguei ali, logo no começo que eu cheguei lá, lá tinha várias pessoas que nem gostavam de falar de crente. As pessoas quando falavam de cristão, das pessoas de Deus, eles nem gostavam de ouvir. Mas quando a gente ali chegamos, né, levando a palavra do Senhor, porque a palavra diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E isto é uma realidade. Aonde a palavra do Senhor chega, a mudança. Onde o Evangelho chega, a transformação de vidas. Então nós estamos ali. E eu tenho mais coisa. E a obra do Senhor começou assim. Nós começamos lá a pregar o Evangelho do Senhor, até debaixo lá de pé de Panã. Eu não sei se tem irmãos aqui que conhecem o que é uma árvore chamada panã. É uma fruta que tem lá no norte de Minas. A gente nós começamos culto debaixo do pé de Panã. Mas graças a Deus que os irmãos, o nosso pastor presidente, esse homem de Deus tem um grande interesse de ganhar almas para Jesus. Sabe, o pastor Levi, ele vai lá para o norte de Minas, fica lá com a gente lá. Sabe assim, onde pode ir de carro, assim, até onde o carro vai, a gente vai. Aonde o carro não pode ir mais,
a gente vai a pé, sabe? Então, graças a Deus, e eu sempre digo isto, eu já falei isso aqui, vou repetir novamente, nós estamos de parabéns. Quando vocês for orar, orem em favor do nosso querido pastor presidente, porque olha, nós estamos de parabéns, porque não é todo pastor presidente que faz isto. Lá nunca, sabe assim, aquela patrimônios lá, aqueles lugarejos lá, nunca recebeu visita de pastor, muito menos de pastor presidente. E o nosso pastor vai lá, desce nas grotas lá, sabe assim, visita o pessoal lá, e o povo fica todo mundo feliz, sabe? Então isto é uma bênção. A obra do Senhor chegou naquele lugar, e sabe assim, quando chegou lá, muitas pessoas pensavam que a obra não ia à frente, porque sempre tem alguma coisa querendo atrapalhar a obra do Senhor, mas a obra é de Deus. O inimigo muitas vezes se levanta contra a obra de Deus, mas cai por terra, porque o sangue de Jesus tem poder. Então, quando começou a igreja lá na cidade de Botumirim, muitas pessoas pensavam que que aquela obra não ia à frente. Para que construir uma igreja aqui? Não tem ninguém. Hoje, você passa no dia de hoje, no dia de sábado, domingo, quarta-feira, sexta-feira, quinta-feira, a igreja está lotada de irmãos, uma bênção. A obra do Senhor ali está, irmão, sabe, em muitos ministérios está causando inveja. Porque a obra do Senhor, que é começada em oração e de boa vontade, se os irmãos assim de coração voltado para a obra de Deus, ela vai à frente. Ela cresce, ela vai. Tem uma cidade lá, cidade de Posses, uma cidade, irmãos, que era uma cidade perigosa, só tinha pessoas terríveis naquele lugar. Hoje as pessoas mais perigosas daquele lugar no passado, hoje está lá com a gente, louvando a Deus, aceitou a Jesus, já batizaram e está servindo a Deus. É uma bênção. Eu gostaria assim de agradecer os irmãos pelas orações, pelas contribuições. Aquilo que você doa para a obra de Deus, para a obra missionária, você não tem muitas vezes ideia como é importante lá. Vou falar. Andava lá, assim, uns tempos atrás, para fazer a obra do Senhor, 3 horas a pé. Um dia o pastor presidente foi lá e viu a distância que a gente andava. Irmão, não pode, meu Deus, não tem como ficar desse jeito. Aí Deus preparou para mim andar lá naquelas grotas, naquelas roças, um burrinho, um burro, e é um burro bonito. É um burro espigado, grandão, manso, você pode apertar ele, ele não dá coice, não morde, entendeu? Engraçado, o alforje que coloca na cela para carregar a Bíblia é verde. É verde também, sabe? Aí a gente monta nesse burro e eu vou lá para aquelas roças, lá naquelas grotas, sabe? Visitando os irmãos, né? Quando marca um culto, assim, em algum lugar onde não é acostumado ter culto, aí o dia que você chega está lotado debaixo das árvores, sabe? Nós marcamos o culto lá um dia, lá numa roça, lá debaixo de um pé de manga. Quando nós chegamos naquele lugar, irmãos, estava uma multidão de pessoas lá daquelas roças, lá daqueles matos. Quando o povo começa a sair daquelas grotas lá, que vai aparecendo o povo, aí enche lá debaixo do pé de manga, lá, sabe assim, quando você chega, eles estão ali, todo mundo ansioso para ouvir a palavra do Senhor. E quando você começa a pregar o evangelho do Senhor, aqueles que já aceitou a Cristo como Salvador, ele começa a glorificar a Deus e a falar língua estranha já, porque já receberam o batismo com o Espírito Santo. E outras pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, a hora que você faz um apelo, ele levanta a mão aceitando a Jesus Cristo como Salvador.
continue com esta vontade, com esse desejo de fazer a obra do Senhor. Muitas vezes os irmãos, assim, não pode ir plantar semente, mas ajuda quem leva a semente. É isto. Nós já estamos lá naquele lugar lá, irmãos, e o Senhor, nós tem visto a cada instante lá a presença do Senhor junto com a gente. Eu já falei aqui, o dia que os irmãos daqui mandaram material lá para uma localidade chamada Barreiro, para uma construção do nosso templo lá, que já foi feito, já fez a cobertura. Quando nós estava descendo lá, bem distante da cidade, fora de recurso, é um deserto naquele lugar. Estava eu, o pastor Juarez, e o pastor João Messias, e o pastor Valmir, o motorista. Então nós estávamos descendo lá para o Barreiro, e na estrada o caminhão garra lá no barro, até o eixo do caminhão encostou no barro embaixo, porque a terra bastante mole. Então como tirar esse carro agora? Como? Fazer o quê? Um lugar longe, não tinha trator para puxar. Mas só que a gente, o homem de Deus, a igreja de Deus, quando a coisa aperta, ele logo a lembra do Deus dos céus. E a oração tem muita força. Os irmãos entraram lá, cada um entrou para o mato, outro entrou lá para o meio do mato lá. Nós começamos a orar. Aí os irmãos veio e falou assim: olha, nós estávamos estudando esses dias sobre a Josué, e o Deus que abriu o Jordão é o mesmo Deus que nós servimos. Esse mesmo Deus pode tirar o caminhão daqui. E os irmãos oraram, nós oramos. Aí o irmão chegou e falou assim: ó, irmão, dá partida. Não foi, irmão? Aí o irmão deu partida no caminhão, e o caminhão saiu da lama como se nada tivesse pegando o caminhão. Aí a gente vê a mão de Deus na obra do Senhor. Basta ter, irmão, sinceridade e confiança e fazer a obra de Deus legitimamente. O caminhão saiu como se nada tivesse pegando o caminhão. Aí os irmãos lá se prostraram no meio do mato lá, e eu ainda fui a limpar os irmãos, tirar os carrapichos dos irmãos, né? Uma bênção, porque a obra é de Deus. Isto prova que a obra é do Senhor, e ela vai cada vez mais crescer. Não pode parar, não vai parar. O nosso Deus é uma bênção. O irmão lá aceitou a Jesus e está nesse ministério. Quando ele aceitou a Cristo como Salvador, ele rapidamente deixou o vício de cigarro. Ele fumou 22 anos, 21 anos, quase 22 anos. Ele aceita Jesus e é liberto. A palavra, onde o Evangelho chega, a transformação. Por isso vale a pena levar a palavra do Senhor até os confins da terra. Ele aceita Jesus. Aí, um dia eu falei para ele assim: ó, irmão, o irmão já pode dar o testemunho para outros irmãos, aumentar a fé de outros irmãos, o que Deus fez na tua vida. Só que ele tinha vergonha. Mas um dia ele saiu de Poços para Botumirim. Ele tem uma canoa para viajar. Ele vai e volta na canoinha. Aí naquela canoa tem um motorzinho, né? Aí ele foi, aí chegou lá no Serafim, onde nós temos a congregação lá também. Ele, em vez assim dele puxar a canoa para a terra, ele deixou na água. E tem que puxar, porque se chover, aí evita mais o problema. Ele deixou a canoa lá no mato, em cima da água, lá, e só amarrou. E ele viajou e foi para Botumirim e não pôde voltar naquele dia. Ele ficou 3 dias lá e choveu. A canoa desceu para o fundo do poço, sabe? É um grande rio, uma represa bastante grandona. Assim, para os irmãos assim, ter uma ideia, de barco lá assim, de canoa, é 1 hora e pouquinho, sabe? É bastante largo. Então ele pensa assim, aí ele chega, a canoa está no fundo do poço. Ele tira o motor e
e olha e fala assim: agora, eu estou indo para a igreja. Ele congrega nas postas, na igreja nossa lá. E agora, como fazer? Como fazer? Né? O motor encheu de água, encheu de lama. Ele pega e lembra do que eu falei com ele. Fala assim: olha, Senhor. Aí ele bate, não consegue pegar. Ele entra lá pro meio do mato e fala assim: olha, Senhor, se o Senhor fazer esse motor pegar hoje, eu vou contar na igreja hoje que o Senhor me libertou do cigarro, e vou contar esse milagre também, essa bênção. Aí naquela hora ali ele recebeu uma força, uma fé gigante. Ele vai, bate a chave do coisa lá, na hora pega, e foi jogando aquela lama para fora, aquele barro. Deus começou a limpar o motor do rapaz, uma coisa que para o homem são impossível, mas para Deus todas as coisas são fáceis. Basta pedir com força e fé. Na hora. Aí os irmãos podem conversar assim com pessoas assim que é mecânico, para eles falam, não tem mais possibilidade de pegar. Mas o nosso Deus, o Deus que é dono daquela obra, o Deus que quando os irmãos aqui pedem muitas vezes assim, ajuda para ajudar os irmãos lá, aí você sente aquele desejo de fazer a obra do Senhor. Este Deus que faz isto é o Deus desta obra. É o Deus, é este mesmo. Esse que fez o motor pegar lá é o mesmo que toca em nossos corações para ajudar na obra de Deus. É o mesmo Deus. Orai sem cessar, porque quem ora recebe um coração quebrantado, e quando fala na obra de Deus, ele tem prazer de fazer a obra de Deus. Não é verdade? É maravilhoso, irmãos. O irmão aceitou Jesus, ele aceita o evangelho, porque é o seguinte: quando a pessoa aceita a palavra do Senhor, ele logo, automaticamente, ele recebe fé, porque a palavra do Senhor traz fé. Ele aceita Jesus, novo convertido, e vai para a igreja. Ele vai de paletó, gravata, com a Bíblia. Quando ele vai passando em frente de um bar, onde era acostumado ele beber, jogar sinuca lá, os caras chamam: faz o favor, fulano de tal. Ele vai. Aí o cara vai e coloca uma pinga para ele tomar. Ele fala assim: eu não posso tomar mais pinga, porque eu aceitei a Jesus como meu Salvador, eu não posso fazer isso. Aí o cara começou a insistir com ele. Ele falou assim: não posso fazer isso. Aí o cara pega a pinga e joga no irmão. Aí suja todo o seu terno de cachaça. E agora, como ir para a igreja? Como ir para a casa do Senhor fedendo pinga? Mas Deus, para Deus tudo há um jeito. Para tudo tem jeito. Aí sabe assim, ele começou: meu Deus, o que eu faço? Voltar para trás? Não dá mais tempo até eu me aprontar de novo. A hora já foi embora. Aí ele ouve uma voz suave no ouvido e fala assim: olha, você não voltem, pode ir, porque eu vou transformar o mau cheiro no melhor perfume. E ele vai. Ele vai até, mas meio com vergonha ainda. Chega na igreja, os irmãos já tinham louvado, já tinham orado, estava louvando a Deus, já tinha acabado a oração de joelho, já estava sentado louvando a Deus. Ele chega e ajoelha entre os irmãos e começa a orar. Quando ele senta no banco, o irmão que está do seu lado fala assim: irmão, aonde o irmão arrumou esse perfume tão cheiroso? Deus transformou o mau cheiro no melhor perfume, porque Deus é o bom cheiro. A obra do Senhor é linda. A obra do Senhor é maravilhosa. Basta crer, basta fazer a obra do Senhor,
de corpo, alma e espírito, de alma, com vontade, com ânimo e fé. Porque a obra não é nossa, é de Deus. O Deus que, sabe assim, o Deus que começou a obra, Ele vai ajudando, sabe assim, enquanto os irmãos, todos nós, estivermos com fidelidade a Deus, com sinceridade, Deus continua caminhando junto com a gente. Basta ser dedicado à obra do Senhor e orar sem cessar. Quem ora, recebe misericórdia e logo recebe, como diz Paulo, a mente de Cristo conhece todas as coisas. Porque a obra do Senhor é maravilhosa. Nós vemos lá aqueles irmãos, a gente marca o culto lá tem irmãos que caminham 3 horas a pé. Lá nesse culto que nós fizemos lá, chegou o irmão, ele chegou até descalço, tinha lá, sabe, ele quebrou o chinelo dele, quebrou na estrada, a sandália, ele acabou de chegar a pé, os pés todo machucado, mas ali, sabe, glorificando a Deus. Então não é fácil muitas vezes para a gente fazer a obra do Senhor, mas quando você vê, sabe assim, a obra do Senhor tão linda, aí você esquece do sofrimento e começa a glorificar a Deus, porque é maravilhosa a obra de Deus, irmãos, é coisa linda, sabe? Amém. Sabe, irmãos, é maravilhoso as coisas de Deus, a obra do Senhor é maravilhosa. Então, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos semeando coisas boas, sabe? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Sabe assim, quando a pessoa ele faz a obra do Senhor de coração, Deus automaticamente começa a lhe abençoar, sabe? Porque a pessoa, ele está plantando semente boa. Quem planta bem, colhe bem. A pessoa que planta má semente, ele vai colher má coisa. Mas quando a pessoa planta sementes boas, sabe assim, com certeza vai colher coisas boas. Então, é bastante maravilhoso. Eu quero deixar um versículo aqui para todos os irmãos. Diz assim, ó: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. O versículo 4 diz assim, ó: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se nós, eu, você, todos nós, povo de Deus, for esperar um tempo mais fácil para fazer a obra de Deus, nunca vai chegar esse tempo. Porque cada dia que passa, pior fica, sabe assim, o planeta, tudo vai de mal a pior. Agora, se nós for esperar tempos bons, ninguém faz. Então, nós não pode olhar para a circunstância da vida, para as coisas, para os problemas, não olhar para a direita e nem para a esquerda, mas para o alvo que é Cristo. Levantar a cabeça e não olhar quando vai chover, se pelo vento, mas plantar semente. Quem observa o vento nunca semeará. O lavrador que ficar observando o vento, ele não planta nada, sabe? Se a pessoa ficar olhando para as nuvens, ele nunca vai colher nada. Se nós começar uma caminhada e for logo ver aonde vamos chegar, fazer cálculo da viagem, será que vou, será que não vou, nunca a pessoa sai do lugar. A pessoa tem que fazer, eu vou ir mesmo. Não pode olhar para a circunstância da vida. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quer ver? Tem um versículo aqui. Porque as coisas de Deus é mistério, sabe?
nós não entendemos muitas vezes as coisas de Deus. É mistério, são coisas espirituais. Olha, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe a obra de Deus que faz todas as coisas. Sabe? Assim como muitas vezes nós vemos muitas coisas acontecer, muitas coisas, e não sabe como aquilo foi formado, assim é a obra do Senhor. O importante é estar sempre dedicado nas coisas do Senhor e ver a obra do Senhor no dia a dia. Não importa, o negócio é fazer a obra. Não, sabe assim, não podemos olhar para assim, se o seu coração fala assim, não adianta. Se vem na sua mente, para que fazer isso? Não olha essa conversa. Não olha. Não dê ouvido às conversas, assim, às má conversas. Olha, você sempre olha isso aqui, ó. Lança o teu pão sobre as águas. Fazer a obra do Senhor. Com certeza, automaticamente, Deus irá te abençoar. E por fim, a vida eterna. Porque os irmãos estão aqui, nós, vamos supor, nós estamos aqui. Mas existem pessoas tão simples lá fora. Lá naqueles grotão, naquelas roças. Pessoas que muitas vezes não sabem ler, não sabem escrever, mas está lá, sabe? E são pessoas preciosas aos olhos do Senhor. Quando a palavra chega, ele logo recebe. Recebe e você vê aquela pessoa ser transformada. Aquela pessoa que era de uma maneira passa a viver de outra maneira, sabe? Lá tem pessoas lá que antes você olhava, era uma pessoa que não tinha valor diante da sociedade. Hoje as pessoas passam e olham e falam assim, mas como essa pessoa mudou? Ele olha para a pessoa e já tem resposta. E fala assim, olha, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho, a palavra, aonde a palavra chega, a mudança. E nós estamos ali, irmãos. Eu estou lá na cidade de Santa Cruz. Lá nós alugamos uma casa lá e do lado tem um salão. Sabe, nós estamos fazendo culto lá. E o salão já não comporta as pessoas, já está lotado. Aí o pastor, os irmãos já compraram o lote lá em frente, lá um bom lote, onde vai ser a construção da nossa igreja. Então os irmãos estão terminando lá, depois da construção lá do Barreiro, falta agora a construção de Santa Cruz, é onde eu estou dirigindo a obra lá. E então, queridos irmãos, ali naquele lugar, quando chegamos ali no primeiro culto lá que fizemos, as pessoas já se renderam a Cristo, e daquele dia para cá, várias pessoas já estão com a gente ali. Lá do nosso lado tinha um moço que ele nunca tinha ido assim numa igreja. Então um dia ele passa e fala para mim assim, olha, irmão Ismael, eu nunca fui numa igreja, eu não gosto de ir na igreja de crente, mas eu passei ontem e estava ouvindo a mensagem na hora que você estava pregando. Amanhã eu vou lá porque eu gostei, falou comigo. Aí no outro dia aquele homem vai ele com a sua esposa e 6 filhos. Aí ele ouve a palavra, e quando eu começava a pregar a palavra do Senhor, e eu via que aquele homem estava assim, ó, se alimentando. Sabe como é bom a pessoa num deserto, seco espiritualmente, começar a receber água boa, sabe? Então aquela pessoa começou a mudar de vida. Aí quando eu fiz o apelo, ele, a mulher e os seus filhos aceitou Jesus, e mais outras pessoas. É a obra do Senhor. O sanfoneiro está lá, e eu tenho um sanfoneiro e 2 violonistas lá, uma benção. Só quero completar o testemunho do irmão Ismael sobre esse sanfoneiro. Eu cheguei lá, tinha uns 10 crentes mais ou menos, quando eu fui, há quase um ano, e ele disse, pastor, estou muito contente, o irmão Ismael falou, porque Jesus salvou um sanfoneiro e um violão, o irmão do violão também. Falei, é dele, daqui a pouco ele chega. Irmão, quando eu olhei para a sanfona do irmão novo convertido, eu falei, só Jesus para ter misericórdia, né?
acordeon dele tinha tudo quanto era santo colado na acordeon. Todo santo de Nossa Senhora Aparecida, e Corinthians, Palmeiras, Ponte Preta, tudo que... E umas modelos também, estava tudo colada lá também, né? Falei, mas não tem nada não, o irmão Ismael vai pregar e ele vai descolar tudo isso do acordeon. Diz aí se já mudou. Já mudou. Já tirou tudo. Uma imagem que ele tinha lá na casa dele, já deu fim nela, sabe? Não está mais lá. Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador e está preparando para se batizar no próximo batismo. E sabe, e tudo, a palavra muda a pessoa, sabe? A palavra é água limpa, nos lava, tira tudo que é sujo e joga fora. Não é verdade? E tem mais um outro violonista, sem ser aquele, veio outro, aceitou Jesus, outro. Graças a Deus. É 2 violão e... é sanfona. E graças a Deus. E está aparecendo mais um outro lá que toca também, que vai entrar junto com a gente. Então, e olha, irmãos, eu quero pedir agora, diretamente, falar com os irmãos. Eu quero que Deus, você que tem o Espírito Santo de Deus na vida, você desde o começo desse culto, o Espírito Santo está falando com você. Desde a hora que nós chegamos aqui hoje, o Espírito Santo está falando com toda pessoa. Você que tem o amor pela obra do Senhor, eu peço nesta noite, eu, dirigente lá desse lugarejo, Santa Cruz, e precisamos construir um templo lá urgente, porque o salão já não comporta mais o povo. Eu gostaria de pedir a você nesta noite, em nome de Jesus Cristo, você nos ajudem. Eu peço hoje, nesta noite, uma contribuição para esse fim. Sabe, e eu tenho certeza que nesta noite Deus trouxe pessoas aqui com o coração voltado para fazer a obra do Senhor, para ajudar a obra do Senhor. Então eu peço a você, ajudem-nos a construirmos aquele salão lá, aquela igreja. Lá precisa urgentemente, sabe, aqui os irmãos estão bem confortados, um templo lindo desse, que bênção, sabe assim, as cadeiras tudo bonita. Lá não, irmão, lá assim os irmãos chegam, muitas vezes assim, sentam até debaixo das árvores lá, em cima daqueles cupins, em cima daquelas coisas de pedra, né, para assistir o culto, lá naquelas roças também. Então, e os irmãos que estão abençoados, por favor, hoje você vai, em nome de Jesus, abrir a sua mão para ajudar nós lá, para construir um templo lá, para deixar os irmãos mais confortados, mais sossegados, os irmãos chegar até onde sentar direitinho, um salão mais espaçoso. Em nome de Jesus, ajude-nos hoje, nesta noite, a fazer isto. Você, eu sei que eu estou falando com pessoas que têm amor à obra do Senhor, porque os testemunhos que eu falei aqui mexeu com você, e é uma realidade. Isto é prova que Deus está na obra, e Deus irá se agradar muito da sua contribuição. Você que ora sem cessar, é claro, você tem um coração quebrantado para ajudar a obra de Deus. Ajude-nos nesta noite, em nome de Jesus. Eu vou passar a palavra para o nosso irmão e ele vai continuar com isso aí. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Muito bem, irmãos, a oferta de hoje vai ser com esse fim mesmo. Nós temos aqui, irmão Joel Pereira, na reunião de obreiro, ele doou o telhado, a telha lá, para esse salão, 8x8. Falta os vitrôs, as portas, cimento, né, para cal, para fazer, para levantar. Gasta pouco, porque nós compramos uma casa velha que derrubou, bem em frente, terreno muito grande, uma chácara. E a casa acho que estava caindo, derrubaram a casa, ficou alicerce. E nós examinamos o alicerce, 8x8, mais ou menos, está muito bom, feito de pedra. É um alicerce que deve ter em torno dos 50 anos ou mais, né? Tudo de pedra,
do tempo dos bandeirantes. Mas a cada pedra assim, ó, dá para construir ali em cima. Então tá fácil, muito fácil. De maneira que com pouco dinheiro nós vamos fazer. Agora, já está combinado para o mês que vem agora, eu levar a van com os pedreiros. Quem for pedreiro quiser ir, pedreiro e carpinteiro, para ir lá, vou com 6, 7, 8 irmãos. E vamos ficar uns 10 dias lá. Nesses 10 dias é para ficar a igreja pronta. Entendeu, irmão? Que a gente chega assim e trabalha de 6 da manhã até quando escurece. O negócio não é fácil para poder conseguir fazer, não é? Então, de 8 a 10 dias a gente vai deixar pronto os irmãos lá. Coisa simples, irmão. Não tem forro, cobriu, pôs as portas, os vitrôs, está resolvido, os irmãos lá já ficam contentes, viu? Então, essa oferta agora, né, irmão? Nós vamos fazer uma oferta agora, pode ser? Quem é que vai cantar?